Vídeo novo todo sábado. Em um bar, vemos um elfo amarrado sendo ridicularizado por uns homens que estavam tentando arremessar facas nele. Guts, o nosso protagonista, instantaneamente atira na cabeça de um dos homens. Logo em seguida, ele literalmente mata todo mundo que estava fazendo aquilo com o elfo. Ele diz para um dos sobreviventes avisar o mestre dele que o espadachim negro chegou. E é assim que começamos a primeira parte do nosso resumão de Berserk. Parte 1. Guts, o espadachim negro. O elfo começa a seguir Guts e se apresenta como Puck. Enquanto eles conversavam, apareceram diversos soldados e capturaram o Guts. Aparece um senhor idoso, diz que por causa de Guts ter matado aqueles homens, o mestre deles, que é uma espécie de criatura que come humanos, iria se enfurecer. Guts disse que já sabia disso. Puck cura o Guts e vê uma marca em suas costas, mas o Guts não quer falar muito sobre ela. Guts consegue sair de onde estava e se depara com um exército. Ele enfrenta todos eles de frente e ainda luta com aquele ser que era o mestre deles. E era basicamente um monstro, só que o Guts derrota ele bem fácil. Ele pergunta sobre tais 5 membros da mão de Deus. A gente não sabe muito sobre isso no começo da história. Esse cara barra monstro, criatura, não dá muita informação sobre eles. Ele diz que não sabe nada. Então o Guts só lança um sorrisinho sádico dele e taca fogo no bicho. Só pra vocês terem um contexto, esses capítulos são os capítulos negativos do mangá, que começam mostrando o Guts no futuro. Daí vai voltar no tempo pra mostrar a história dele, e assim vão pra de fato o começo do mangá. Então eu vou resumir bastante os acontecimentos do Guts do futuro, pra não tomar todo o tempo do nosso vídeo. É mais basicamente uma introdução ao Guts, esse universo, mas é bem importante vocês terem uma noção disso. Então eu acho legal eu apresentar tudo. Depois de mais alguns capítulos de carnificina feita pelo Guts destruindo monstros, a gente chega nisso. O Guts aparentemente chega em um líder de uma cidade e começa um confronto com todo mundo lá. Ele encontra um homem misterioso que leva ele até o seu, entre aspas, laboratório secreto. Uma passagem secreta, basicamente. Onde o Guts encontra um berrelite. Que é essa pedra aí que eu vou estar mostrando na tela. Esse homem se apresenta como Vargas, um homem que era um médico do castelo, e conta que é aquele líder barra conde, né, como vocês preferirem chamar, após conseguir o berrelite, mudou e se transformou em algo horrível. Guts diz que o berrelite é a chave para os membros da mão de Deus. Depois do laboratório daquele homem ser encontrado pelos soldados do conde, o Guts mete o pé de lá. Ele invade o castelo, e o Puck acaba indo parar nas mãos da filha do conde, que é uma pessoa até que bem gente boa. O Guts finalmente chega até o conde está, e a gente descobre que esse conde é, na verdade, uma aberração mesmo, como já suspeitava e o próprio Vargas disse. Puck também chega no meio da luta, e a filha do conde também cai lá, porque eles começam a lutar e começam a desmoronar o castelo inteiro. O Guts ele começa a apanhar muito, ele tá passando dificuldade. Ele então decide usar uma estratégia bem suja, eu diria. Ele pega e usa a filha do conde como refém, para não ser atacado. E assim, ele ataca o conde de volta. Eu sei, o Guts usando criancinha, ele parece tão vilão, né? Ele começa a massacrar o conde no chão. Mas daí, o berrelite que estava com eles é ativado. E eles vão parar, do nada, em outra dimensão. O Guts se depara com os membros da mão de Deus. E berra com um daqueles seres, que ele chama de Grift. Guts tenta atacar esse tal de Grift, mas não consegue nem chegar perto. Os membros da mão de Deus oferecem algo ao conde. Ele mostra que no passado ele tinha uma vida feliz com sua família e era aquela espécie de vida perfeita, né? Todo mundo vivo, todo mundo saudável e ele lá felizinho, mostra umas cenas dele vivendo totalmente feliz com a esposa e com a filha dele. Só que em um certo dia, depois de passar por um dia bem cansativo, ao voltar para casa, o conde presenciou algo. Eu não sei nem como descrever isso, então só vou deixar na tela pra vocês verem. Não tentem, é isso aí. Ele acaba matando todo mundo que tava ali. O conde ganha um ataque de raiva e literalmente ataca todo mundo. Sua esposa tava ali também. E naquele momento, ele obviamente não queria matar ela, né? Porque ele ainda tinha um pouco de sanidade dentro dele. Então, ele decidiu tomar outro caminho. Ele ia se matar. Só que
Na hora que ele foi se matar, um berrelite se ativou pra ele, que é aquela pedra com o olho lá. Ele deu a vida de sua esposa em troca de poder pra mão de Deus, que são esses membros. E assim foi que ele se tornou essa espécie de aberração que a gente vê. Mas, dessa vez, eles querem que o Conde entregue a vida de sua filha, e assim ele poderá ganhar mais poder e não vai morrer. Só que o Conde se recusa a fazer isso e ele acaba sendo morto. Logo após isso, um monte de mãos vão lá e vão buscando o corpo do Conde, e ele se despede da filha dele. E as mãos também vão atrás do Guts por algum motivo. Parece ter alguma relação com aquela marca que ele tem no pescoço que o Puck tinha visto anteriormente. Só que na hora, ele é solto daquela dimensão e ele volta pro mundo normal. A garota começa a ter uns ataques, umas crises de pânico, e o Guts olha no fundo dos olhos dela e, como ele é nosso protagonista fofo, ele fala pra ela se matar. Pulando mais pra frente, agora vamos pros próximos capítulos, né? Depois de todos esses acontecimentos, é mostrado pra gente o Guts criancinha, o passado de Guts. Parte 2. Passado. Nascido do corpo de uma mulher morta, enforcada, uma criança é adotada por um grupo de mercenários que estava passando pela região. A mulher que adotou ele acabou sendo morta por causa de uma doença. E ele é obrigado a lutar com os mercenários na guerra, mesmo sendo só uma criança. Gambino era o homem casado com a mulher que acabou morrendo, e era o pai adotivo dele. Guts teve que desde cedo aprender a lutar com espadas de soldados adultos. Por isso ele até se acostumou a usar espadas com o dobro do tamanho dele. Talvez, obviamente, seja por isso que no presente ele tem uma espada enorme. Gambino espancava o Guts com frequência. Por nunca ter tido uma imagem paterna, pro Guts o Gambino era incrível. Depois de uma guerra, em sua cabana no meio da noite, um homem entra e começa a abusar do Guts. Ele tenta resistir, mas ele era só uma criança, então ele sofre muito. Esse homem revela a Guts que o Guts tinha sido vendido pra ele. E adivinha por quem? Pelo Gambino, o próprio pai do Guts. Ao amanhecer, o Guts está quebrado por dentro, mentalmente instável, e ele nem demonstra a reação. Ele vai até o Gambino e vai segurando uma espada. Só que o Gambino, ele faz como se não soubesse as intenções do Guts. E o Guts começa a se questionar se realmente foi vendido pelo Gambino ou não. Eles vão pra guerra. E o homem que havia abusado de Guts participava do mesmo grupo que ele. Até que, em um certo momento, no meio da guerra, esse homem é atacado por uma flecha. E adivinha? Essa flecha veio do Guts. Logo em seguida, o Guts mata ele. Após a guerra, o Gambino acaba perdendo uma perna. E o Guts fica ao lado dele o ajudando. Gambino começa a tratar cada vez pior o Guts. E em uma certa noite, aparece com uma espada na cabana do Guts pronto para matar ele. Gambino revela que realmente tinha vendido o próprio filho. E diz que a culpa de sua esposa ter morrido era do Guts. Porque, aparentemente, ele era uma criança amaldiçoada. E assim, para se defender, ele acaba matando o Gambino. E obviamente, o Guts faz isso chorando muito. Depois disso, o bando inteiro começa a achar que o Guts traiu eles. E então, ele sai correndo com seu cavalo desesperado. Ele acaba caindo e fica perdido. Ele já havia aceitado a sua morte. E ao ver alguns lobos no meio da noite, ele se entrega para eles. Mas o seu próprio corpo reage sozinho e não deixa o Guts morrer. É assim que ele é encontrado por outro grupo, outros mercenários. E ele volta a participar de mais guerras. Parte 3. Bando do Falcão. Avançando um pouco no tempo, com o Guts um pouco mais crescido, dá pra ver que ele não gosta que as pessoas encostem nele, por causa do seu trauma do passado. Vemos ele se deparando com um monte de soldados que vão atacar ele. Ele os ataca, mas antes de conseguir matá-los, ele é impedido por uma garota chamada Casca. Ele não estava numa guerra, só pra avisar. Ele tinha acabado de sair daquele bando de mercenários que tinham contratado ele depois de ter participado por algumas guerras com esse bando. Quando o Guts está prestes a derrotar a Casca, aparece um outro garoto atrás dele, o líder do bando que o Guts estava enfrentando. Esse garoto era chamado Griffith, e ele pede pro Guts entrar no seu bando, e o desafia em um duelo. Griffith consegue derrotar o Guts, assim Guts acaba aceitando se aliar ao bando do Falcão. E aí,
que a nossa história começa de verdade. Mas isso vai ser assunto pros próximos vídeos. Enfim, esse foi o resumão desse arco inicial de Berserk. Os próximos resumos vão ser de cada arco respectivo da história. Esse arco eu acho bem importante, como eu disse anteriormente, pra introduzir esse universo pra gente, o Guts, o passado dele. Então eu gosto bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra escrever o roteiro desse vídeo eu tive que, rever, eu até revendo o passado do Guts, velho. É muito pesado, tem muita coisa absurda que acontece. O bagulho lá do Conde é um trauma. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o que vocês acham de Berserk, se vocês querem mais disso no canal. Enfim, o vídeo hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra apoiar nosso conteúdo. Valeu, falou e fui. Beijos.